nome da nossa pregação hoje é O Custo de uma Vida Plena. É notório que todos nós queremos ter uma vida feliz, uma vida completa, uma vida satisfeita. O problema é que, inúmeras vezes, as pessoas não estão dispostas a pagar o custo disso. Nós hoje vivemos uma época atormentada. Como os homens são atormentados. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. O divórcio está nas alturas. Alguns estudos apresentam, inclusive, a igreja, os cristãos, na vanguarda disso. Alguns estudos apresentam cristãos se divorciando mais ainda até do que ímpios, do que pagãos. A história das famílias e das crianças também não está diferente. Todos os tipos de problemas, todos os tipos. E pais ávidos para um diagnóstico psiquiátrico que os livre de toda a responsabilidade. Os homens estão atormentados, como este gadareno aqui. Vamos ler Lucas 8, lembrando da história. Jesus chega ali, naquela região, e um homem, diz o texto bíblico, possuído por vários demônios. Um homem que feria a si mesmo e era extremamente violento por onde passava. A tal ponto que o texto diz que onde ele estava, ninguém passava. Todo mundo tinha medo dele, ele era muito violento e ninguém dava conta. Ninguém dava conta dele, prendiam-no, mas as algemas eram insuficientes. E semana passada eu comecei a pregar sobre este homem. E semana passada a minha ênfase estava no fato de que os homens, mesmo os melhores, mesmo com conhecimentos verdadeiros, mesmo os bons homens, não podem resolver os nossos problemas. Nós chegamos num ponto de perdição, de escravidão humana, em que nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E foi isso que eu falei semana passada. Mas hoje, o foco da minha pregação será a segunda parte do texto que a gente vai ler agora. Vamos lá. Lucas 8:32, Jesus dá ordem, os demônios pedem, não nos envie para o abismo. Nos envie para outro lugar, a gente quer ficar aqui mesmo. E aí Jesus nos envia para os porcos. Vamos ler, verso 32. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos, ou vara. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles. E ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E você tem que se lembrar, era uma região pequena. Todo mundo conhecia o gadareno, o endemoniado, que ninguém conseguia ajudar. Todo mundo sabia quem ele era. Então, esses caras aqui eram os porqueiros. Esse é o nome mesmo, tá? Que cuidavam dos porcos. Verso 35. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E acharam o homem de quem haviam saído os demônios sentado aos pés de Jesus, vestido, porque ele andava pelado, e em perfeito juízo. E ficaram como? Aterrorizados. Ficaram aterrorizados. E veja a expressão que ele usou. Não foi espantado, não foi abismado, mas aterrorizado. Ou seja, eles tinham consciência de que ali se operara um milagre. Eles estavam certos disso, de que ali havia uma força, um poder que eles não tinham controle, que estava em Jesus Cristo. Verso 36. Os que viram aquilo lhes contaram como o endemoniado fora curado. Então o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Mas o homem de quem havia saído os demônios pedia-lhe que lhe permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Que coisa! Verso 34. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade.
Eles foram testemunhas. Os porqueiros saíram dizendo assim: gente, um milagre aconteceu na nossa vilinha. Vocês se lembram daquele maluco que ninguém dava conta? Pois bem, há um homem neste lugar que deu conta dele. E vocês não vão acreditar no que vocês verão. Aquele homem está são, no seu juízo perfeito. Um milagre notório aconteceu entre nós. Todavia, 2.000 porcos morreram. E parece que eles só ouviram essa parte. Só isso. Que uma vida havia sido salva. Que um problema terrível deles havia sido resolvido. Porque aquele rapaz era um problema para a sociedade. Onde ele estava, ninguém estava. Mas eles só ouviram isso aqui. Perdemos dinheiro. Não te queremos aqui. Não te queremos aqui. Como ter uma vida plena? Como que nós podemos ter uma vida no nosso perfeito juízo? Uma vida em que a gente não é atormentado por demônios, em que a gente não é atormentado como os homens deste mundo que são, e que vivem angustiados, e que vivem uma vida sem juízo, uma vida em que eles ferem a si mesmos, uma vida em que o tempo todo eles estão caminhando entre os mortos. Como que a gente tem uma vida plena? É sobre isso que eu quero falar hoje. E o primeiro princípio do nosso texto de hoje é: uma alma vale mais do que 2.000 porcos, porque é o que muitos estudiosos estimam a quantidade ali de porcos que havia. Ainda que não tenhamos certeza plena, ficou bonito aqui no texto, né, ali na chamada. Ficaram aterrorizados, diz o texto. Eles não deveriam pensar: meu Deus, um homem que tem o poder de fazer isso por aquele que ninguém dava conta, o que este ser não pode fazer por nós? Mas eles não pensaram no óbvio. O que são 2.000 porcos para um homem que tem o poder de restabelecer um lunático? Não é nada o que esse homem não pode fazer por esta vila e por esta cidade. Mas eles não pensaram assim, porque o amor ao dinheiro os levava a pensar apenas em uma coisa: quantos mais porcos ele vai levar de nós? O que mais ele irá requerer de nós para trazer libertação? Será que vale a pena? Quantas pessoas preferem seus filhos, preferem que seus filhos permaneçam sofrendo, atormentados, porque não estão dispostos a perder dinheiro? Quantos? Os meninos estão se ferindo, estão ferindo outros. Eles são insuportáveis. Eles são rebeldes, desobedientes. Mas os pais não estão dispostos a fazer o que é necessário. Por quê? Porque eles estão calculando os porquinhos que eles vão perder. Esse é um motivo pelo qual se ama tanto o diagnóstico tão precoce, tão rápido, tão acelerado, para se diagnosticar todo tipo de criança com algum tipo de transtorno e problema. E eu não estou negando que, de fato, algumas de fato têm problema, têm algum tipo de anormalidade. Nossa, é tão difícil, porque qualquer palavra que você usa, ele fica com raiva da gente. Tomar um cuidado, não quero ofender ninguém, mas... Porque o cérebro sendo algo físico, é óbvio que ele fica doente. Mas o que a gente tem visto é uma enxurrada de diagnósticos que serve apenas a 2 tipos de gente: pessoas gananciosas, como empresas, e pais preguiçosos. TDAH, por exemplo, o Dr. Richard Saul, um psiquiatra, escreveu um livro: TDAH não existe. Vão processar ele também? O nome do livro é, o subtítulo: A Verdade sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. No livro ele argumenta que a maioria dos sintomas associados a TDAH são normais. Coisa de criança. Quer dizer, não apenas coisa de criança. Qual de nós aqui que de vez em quando, principalmente nessa era do celular, porque o celular é um negócio terrível. Eu era muito mais focado antes da era do celular. Muito, muito mais. Porque é muita tentação. É uma mensagem atrás da outra. Tem que ver se o cara curtiu lá.
que tem alguém me xingando. É muita informação, é muita, ao mesmo tempo. Você fica doido. É coisa da vida, da dificuldade da existência num mundo como o nosso, tecnológico. Ele argumenta então que a maioria desses sintomas tem a ver com a vida humana e seus problemas. E que Ritalina, o remédio utilizado, é prejudicial. A pediatra Maria Aparecida Afonso Moisés, comentando sobre o uso indiscriminado dessas drogas, disse: a gente corre o risco de fazer um genocídio no futuro. Um genocídio. Um genocídio. Eles chamam de zumbis. É porque as crianças estão se transformando em zumbis. Porque é assim que elas ficam com esses remédios. Mas vou citar outro psiquiatra, Kate Connors. Para ele acredita que existe o TDAH como um transtorno. Mas mesmo ele, especialista no assunto, disse assim: é uma doença hiperdiagnosticada. E ele concluiu: é um desastre nacional de perigosas proporções. É um desastre. Sabe o que eles mesmos também recomendam, e eu concordo com eles? Faz o seguinte: dá uma aliviada aí nas telas. Tira as telas um pouquinho dos seus filhos. Expõe um moleque à natureza. Aquelas brincadeiras de antigamente. Faz o seguinte, pai. Dá uma desacelerada e fica um pouco mais com o seu filho. Desliga a TV à noite. Senta lá. Quantos e quantos filhos assim? Era só um pouco mais de presença, como diria o pediatra José Martins. Ele, baseado em vários estudos, fez uma palestra chamada Os Primeiros 1000 Dias da Criança, falando da importância que estudos têm mostrado em relação à importância da presença da mãe ao lado da criança. E quanto que isso influencia, inclusive, no desenvolvimento cognitivo, ou seja, na inteligência das crianças. É claro, esses estudos são sempre difíceis de analisar, sempre questionáveis, mas demonstram coisas que às vezes o próprio bom senso nos mostra. Que a melhor coisa para um bebê é a mãe. A mãe é o mundo de um bebê. É o mundo. Como, infelizmente, muitos não estão dispostos a fazer as coisas necessárias, a perder algumas coisinhas momentaneamente. Sabe por quê? Porque 2.000 porcos dá muito dinheiro, pensam eles. Não são nada comparado com uma alma. O homem perdeu a noção do que realmente importa. Jesus aqui não está de forma alguma nos incentivando a termos uma visão negativa em relação ao dinheiro. De forma alguma. Jesus multiplicou pães. Jesus prometeu a seus discípulos em Mateus 6: não andem ansiosos de coisa alguma, eu vou suprir vocês. São os ímpios que se preocupam com essas coisas. Que coisas? Comer, beber, vestir? Não, vocês não precisam se preocupar. Abre parênteses, tem sempre que falar. É óbvio, Jesus não está dizendo: não trabalhem arduamente. Não precisa se preocupar. Vocês não precisam se preocupar em poupar, guardar o seu dinheiro para amanhã, como Provérbios fala. Não é isso. Como José nos ensina, não é isso. O que ele está dizendo é óbvio, levantem cedo, trabalhem, poupem, sejam sábios, aproveitem as oportunidades. Mas não façam isso como os ímpios fazem. Porque para eles, a vida deles se resume nisto: sobreviver. Para eles, o alvo da existência é a sobrevivência. São como bichos. Bichos vivem assim. Em que a única coisa que dirige a nossa vida é o dinheiro. Ele é a regra e a medida de todas as coisas. Não são os filhos, não são a nossa fé. Não. É o dinheiro, é a comida, é o pão. Ele determina o que eu faço. É ele quem dita as regras aqui em casa. É sobre isso que a Bíblia fala. De forma alguma, a Bíblia tem uma posição negativa em relação à riqueza, em relação ao dinheiro. Muito pelo contrário. Em Eclesiastes, o autor inspirado diz: outra coisa que eu vi, que é dom de Deus. O homem a quem Deus conferiu riquezas. E conferiu que ele pudesse gozar do fruto do seu trabalho. Então aqui, ao matar os porcos, Jesus não está tendo uma visão negativa sobre o dinheiro. Ele só está destruindo a visão idólatra que aqueles homens tinham. Porque eles pensavam: o que será de nós agora sem nossos porcos? O que será de nós agora sem dinheiro? Lembre-se de Deus ao falar com o seu povo.
em Deuteronômio. Lembra-te pelo caminho pelo qual o teu Deus, eu, te guiei no deserto. Eu te deixei passar fome, para que você soubesse que nem só de pão viverá o homem. É isso que ele está fazendo aqui. É isso que Jesus está fazendo. Eu deixei os porcos morrerem, para que vocês entendam que o que mantém vocês não são os porcos, sou eu. Eu sou o autor da vida. Eu dou razão para a existência de vocês. Eu mantenho vocês de pé. É isso que o texto está dizendo. Não é uma perspectiva negativa sobre o dinheiro, de forma alguma. Pense, por exemplo, o que uma família faria sem casa? A casa é tão importante que ela é um substantivo sinônimo de família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué. Josué não diz, eu estou usando no presente, eu sei, é de propósito, porque para nós a palavra é viva mesmo. Josué não diz assim, quando ele fala eu e minha casa, ele não está dizendo eu e minhas janelas iremos ao culto. Óbvio que não. Ele está usando casa para a família. Então, não estamos aqui desprezando o valor das coisas materiais e nem tendo uma visão negativa em relação a elas. Por quê? Porque a matéria foi criada por Deus e Deus olhou para a matéria e disse, e viu que era bom, diferentemente de Platão, que via no corpo a prisão da alma. Nós vemos a matéria, o nosso corpo e toda a matéria como obra de Deus. A fauna, a flora, o gado, tudo, os minérios, tudo Deus fez. Então, nós não vemos de maneira negativa. Jesus, ao matar a riqueza deles, não está dizendo que o dinheiro é ruim. O problema é que eles tinham um ídolo no coração. Eles tinham um ídolo. A casa é importante. O carro também. Mas não devem ser estas coisas que pautam as nossas decisões. Não devem ser estas coisas a razão da nossa existência. E foi uma tolice tão grande porque, primeiro, com aquele homem ali, aquele lunático, eles corriam risco de vida o tempo todo. Eles corriam risco de morrer o tempo todo. Porque o cara era extremamente violento, a tal ponto que nem algemado ele se mantinha preso. O cara era um perigo, era uma bomba ambulante. Eles não se importaram. Peraí, esse homem nos livrou de um perigo. Não, a única coisa que eles pensavam era que eles perderam dinheiro. E mais uma vez, quem curou o rapaz, quem fez um milagre daquele, não poderia abençoá-los, não poderia suprir as necessidades daquele povo, mas é óbvio que sim. Portanto, ao deixar os porcos morrer, Jesus não está dando a mensagem de que o dinheiro é ruim, de que a gente vai vender tudo e vai morar no meio do mato. Ele só estava mostrando que aqueles homens tinham o coração no dinheiro. E nós não devemos ter. Lembra de quando Jesus falou da parábola do semeador? Várias sementes foram semeadas. Uma caiu entre os espinhos. E ele então disse que o espinho representa o coração que recebe a palavra, tem até alegria, parece crer no momento, mas as fascinações deste mundo, a vaidade, as preocupações sufocam a semente. Aquele povo viu um milagre. Aquele povo testemunhou um milagre. Nem assim eles se arrependeram. Por quê? O amor ao dinheiro pode cegar até o mais inteligente dos homens. O amor ao dinheiro, a preocupação excessiva com as coisas desta vida, nos cegam até para um milagre notório e evidente. Segundo, a vida espiritual sempre exige renúncia. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. Nós somos alma e corpo. Isso, ao longo da filosofia e da história humana, sempre houve uma discussão tremenda sobre isso. Como isso se liga, se separa. E eu nem tenho resposta. Ninguém tem. Mas o que notamos é que
são coisas distintas, mas inseparáveis e de modo que inúmeras vezes nem sabemos explicar. Mas somos assim, alma e corpo. E algo que está ao nosso alcance é que necessitamos de pão e de palavra. Necessitamos de água, mas necessitamos também de propósito. Propósito. A alma humana, ela precisa disso. Ela precisa disso. Ela se fortalece quando ela encontra propósito, que é essa coisa imaterial, que você não pode pegar. Você não pode pegar. Mas quando você tem propósito na vida, isso te mantém de pé. Está vendo? Nós não precisamos apenas de coisas materiais como água, como um lugar para nos proteger do sol. A gente precisa de elementos espirituais na nossa vida, como justiça, como amor, como propósito. Em Romanos 14:17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria. O reino de Deus é essa coisa espiritual. O reino de Deus é essa coisa espiritual. Mas, como disse João, o reino é tomado pelo esforço. Não está em contradição de forma alguma. É um esforço pela fé, pela graça, mas é um esforço. Jesus disse: aquele que perder a vida, achá-la. Aquele que perder a vida, achá-la. Como que a gente acha esse mundo espiritual que satisfaz a nossa alma? Perdendo, estando disposto a perder algumas coisas que nós consideramos valiosíssimas. Valiosíssimas, como os 2.000 porcos ali. Neste mundo caído, a vida nasce da morte. A gente ganha ao perder. É assim. Neste mundo é assim. Você vive porque um boi morreu. Você existe porque outro ser deixou de existir. A natureza aponta para esse mundo espiritual. Funciona assim. Você ganha um filho. Você ganha um filho. Aí você perde. Você perde a paz. Não tem como, gente. Cada vez... Eu caí de bicicleta esses dias, quebrei a clavícula. Aí eu falo, gente, eu ando de bicicleta a vida inteira. E eu cometi um erro tolo ali, mas a vida inteira eu ando. Eu já andei algumas vezes com meu filho, e é óbvio, ele anda pouco. Cada vez que ele sai de bicicleta, eu já quase começo a chorar e jejuar e orar. Guarda. Porque a gente ama tanto. E você sabe o tamanho do perigo que é a vida. Mas a minha vontade era falar, não, você não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui. Mas como, pai? Para sempre, para sempre. Aqui. Assim, não, você... Eu levo para todos os lugares. Você ganha filho e perde a paz. Agora você tem que viver orando o tempo todo. Senão você fica em crise de ansiedade constantemente. Constantemente. Você ganha filho, perde um pouco da beleza, perde noite de sono, porque um dia é dor de dente, outro dia está com cólica, outro dia está gripado, outro dia, sei lá, alguma coisa eles inventam, parece, não sei. Vamos acordar o pai hoje? Não sei, não é possível, porque é possível. É assim. Mas você ganha, porque todos esses sofrimentos são insignificantes comparados com o amor recíproco de um pai e um filho. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale. Se você for virgem hoje neste mundo, numa escola tradicional, a sua reputação, como aqueles porcos, vai ser afogada. Porque não pode. Ou então, experimente ganhar piedade. Você vai perder a sua reputação. Experimente ser diferente na sua escola, no seu trabalho. E não se vestir como o mundo se veste. Faça o teste. Vista-se de maneira bela, mas recatada. Faça o teste. Vão te perseguir. Vão te perseguir. Experimente ser fiel a Cristo. Você pode ver a sua carreira e até a sua vida rolando, como os porcos, despenhadeiro abaixo. Neste mundo espiritual do nosso Deus, neste reino dos céus, para ganhá-lo é necessário perder. Jesus liberta demônios,
o que sempre implica deixar algumas coisas valiosas para trás. Mas muitas pessoas viram que Jesus era Deus, eles tiveram uma certa fé. Mas o medo de sacrificar alguma coisa que eles consideravam muito caro, os manteve longe de Deus. Os mantiveram longe de Deus. Veja, por exemplo, este exemplo. Ficou feio, hein? João 12:42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para serem expulsos da sinagoga. E como é que pode? Eles viram o que Jesus fez, o que Jesus fazia. E eles disseram, eu creio. Mas aí eles pensavam, crer nele vai implicar em perder isso, isso e isso. E aí o que diz o texto? Muitos deles creram, mas não o confessavam, para não serem expulsos. Lembra outro exemplo? Pilatos. Pilatos, ele foi tendo várias evidências ali de que Jesus era o Cristo. A mulher dele disse para ele, eu tive um sonho, não te envolvas com estes justos. Ele ficou apavorado. Apavorado. Todo mundo dava testemunho, não há crime, não vemos crime nenhum. Diz o texto que quando ele ficava lá tentando salvar, porque a consciência dele dizia, está errado, ele tinha notado que os fariseus haviam entregado Jesus por inveja. Ele notou. Ele falou, eu não vejo crime nenhum. Nessa hora, os fariseus e os judeus disseram assim, mas ele cometeu sim um crime contra a nossa fé. Ele se fez filho de Deus. Ele está dizendo que ele é Deus. Nessa hora, diz o texto, que Pilatos ficou muito apavorado. Ficou apavorado. E mesmo assim, diante de todos esses sinais, o que Pilatos fez? Entregou Jesus. Porque você imagina se ele não entrega? O rolo que ele ia se meter? Você imagina, ele corria risco de perder a sua posição. Ele corria. Ele viu os porquinhos morrendo e preferiu ficar atormentado, endemoniado, mas manter os seus porquinhos. Outro exemplo, Paulo. Paulo em Éfeso. Paulo chega naquela cidade pagã e em Atos 19:11 se diz que e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de as pessoas pegarem o lenço de Paulo e as pessoas eram curadas. Demônios foram libertos. O avivamento foi tamanho que o verso 18 declara que o povo vinha publicamente confessando o pecado. Você imagina isso? Eu adulterei, eu roubei, eu falei mal da dona Chica. Deve ter tido problema ali. Mas publicamente, que para mim é um sinal do poder de Deus, o arrependimento. Um sinal notório, arrependimento. O verso 19 diz o texto que o povo queimou os livros que eles tinham de magia, de idolatria. A somatória dos livros que foram queimados, 50 mil denários. Em cálculos atuais, mais ou menos 1,5 milhão. 1,5 milhão. Agora nem lembro se é de dólares ou de reais. Se for de dólares, pior ainda. 1,5 milhão, gente. Mover de Deus, notório. Mas no meio disso tudo, houve um ourives. Ou seja, trabalhava com ouro, com metais. Sabe o que ele fez? Gente, Paulo está pregando. E a nossa deusa, Diana, está sendo esquecida. Diz o texto que eles gritaram por 2 horas. Diana é a nossa deusa. Mas diz o texto assim, ó. Deste ofício depende a nossa prosperidade. Vidas sendo salvas, poder de Deus, pessoas curadas, demônios saindo das pessoas. Os milagres mais extraordinários, mas tudo isso não era o suficiente para aquele ourives. Por quê? Porque ele estava com medo de perder o emprego. Essa era a preocupação dele. E a preocupação em perder o emprego
Fez com que ele esquecesse todos os sinais e milagres que ele havia visto. Meu Deus. Meu Deus. E o pior disso tudo é que sempre haverá um falso evangelho. Sempre. Dizendo, não, peraí, pô. Dá para libertar o porco, dá para libertar o lunático e manter os 2.000 porcos. Sempre. Não. Você pode vir para a igreja e tem uma coisa que você gosta demais, mas é uma coisa meio suja, assim, é tipo um porquinho, vai. Que você fala, não, mas isso aqui é de estimação, esse porco, não é possível que pode ser pecado isso aqui. Não é? Eu queria conservar, eu queria manter isso aqui. Sempre haverá um falso evangelho, um falso pastor, dizendo para você, não, dá para fazer os dois. Mas tem coisas que não dá. Tem coisas que são sujas, que são imorais, que precisam morrer. Precisam morrer, precisam ser deixadas para trás. Terceiro, esse texto fala do juízo final. Os demônios disseram assim, vieste atormentar-nos antes do tempo. O que eles estavam querendo dizer com isso? Provavelmente isso aqui, ó. Provavelmente tem uma relação com isso aqui. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Ó, vieste nos atormentar antes da hora? Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Porque, diferentemente do que muitos pensam, não é o diabo que tem a chave do inferno, é Deus que tem. E o diabo vai ser lançado lá. E, na realidade, o nome mais correto para o juízo final, para o lugar, para a morada dos ímpios, nem é inferno. O inferno é um lugar provisório, é lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo. Então, o que os demônios estão dizendo é, não chegou a hora ainda. O dia do juízo final ainda não aconteceu. Vieste nos atormentar antes da hora. Este é o sentido. E mais uma vez a gente tem que se lembrar disso. Que um dia, você vai olhar e vai dar o seu último abraço no seu filho. Um dia, você vai ouvir pela última voz a voz das pessoas que você ama. Um dia, você vai sentir o cheiro da comida, de uma flor, pela última vez. Apesar de, pelo que eu me lembre, a taxa de mortalidade estar aí, com exceção de 2 ali da Bíblia, em 100%. Todo mundo que nasce morre, né? Parece que a gente se esquece. Por isso, buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz Isaías 55. Buscai a Deus enquanto se pode achar, e como eu sempre digo para vocês. Porque quando a gente fala disso, da misericórdia de Deus, porque Deus nos concede misericórdia. Você muitas vezes está em pecado e Deus está sendo misericordioso, esperando que você se arrependa. E aí então a gente pensa, mas quanto tempo Deus pode nos deixar nesse estado de misericórdia? Quanto tempo Deus pode ser misericordioso com a gente? Quanto tempo Deus pode me ver no pecado e dar tempo para mim? Eu não sei. Não sei. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus ela é previsível, a misericórdia não. A justiça é simples. Quando você recebe o que você merece, por exemplo, Deus vem e fala, olha, eu vou ser justo aqui, você não trabalhou, ou melhor, você trabalhou o mês todo, no final do mês eu vou te pagar. Isso é justiça. Você nunca vai ser justo e ter uma surpresa com Deus. Chegar no final e pensar, será que eu vou ter? Eu trabalhei o mês todo. Será que Deus vai me pagar? Não tem isso. Você não vai ter essa surpresa. Porque Deus é justo. Ele dá aquilo que a gente merece. Mas e, por exemplo, se você não trabalhou? Você sabia que mesmo sem trabalhar, Deus muitas vezes paga para você? E a ilustração aqui não é minha, é de Paulo em Romanos. Paulo diz isso lá em Romanos. Que você não trabalhou e mesmo assim recebeu. Qual é o nome disso? Misericórdia, graça. É graça. Você não merece, mas Deus deu para você. Só que aí que está.
quando eu faço por merecer, é justo que Deus me dê. É justo, Deus é justo. Mas se eu não fiz, eu posso chegar lá e ele falar, não, eu vou ser misericordioso, eu vou lhe dar isso aqui. Mas ele também não pode dizer, não vou dar nada. Porque ele faz isso. Lá na parábola dos trabalhadores, ele diz exatamente isso. Eu faço o que eu quiser com aquilo que é meu. Eu posso ser misericordioso com um e não vou ser com o outro. Ele faz isso. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus entrou lá no templo, no tanque de Betesda, e curou só um. Por que só um? Por que não mais outros? Ora, ele não deve nada a ninguém. Ele não tem que explicar. Ele faz o que ele quiser. Porque somos pecadores. E essa é que é a questão. Quando é em se tratando de justiça, Deus é previsível. Mas e quando é a sua misericórdia? Não sei. Eu não sei quanto tempo Ele pode dar para você. Só sei o seguinte, se você está me ouvindo agora, pelo menos até agora, nesse exato instante, se você não cair fulminado aí, nesse exato instante, por enquanto, eu tenho certeza. A misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida hoje mais uma vez, dando-lhe tempo e oportunidade para que você se arrependa, conserte seus caminhos e busque o Senhor. E quarto e último princípio. Somos servos. Depois que o lunático foi curado, ele pediu para Jesus, deixe-me ir contigo. Jesus disse, não, você vai ficar aqui. A primeira lição disso é, não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Não estamos. Eu fico pensando, tem dia, eu fico pensando assim, puxa vida, eu nem considero, sabe, que todos os pastores tenham que falar exatamente o que eu falo. Sabe por quê? Porque são tantos os ramos do conhecimento, são tantas as abordagens que a gente pode ter no nosso ministério como pastor, são tantas. E são lícitas. Mas eu fui sendo conduzido para esses assuntos que eu tenho falado e estudei muito esses assuntos que falo, só que são assuntos muito perigosos. E aí eu fico pensando, gente, onde eu fui amarrar o meu burro, né? Gente do céu. Aí um dia eu estava vendo lá um pastor, falei, olha que benção esse pastor. E ele é um homem de Deus. Ele fala de outros assuntos e precisa desse assunto que ele está falando aí. É necessário. Mas, gente, no meu caso eu nem consigo fugir dos assuntos, porque as ideias que me vêm para falar têm a ver com os assuntos que eu estudei a vida toda. Então, assim, não tem como correr. Cada um tem o seu chamado, tem a sua vocação. E cabe a nós ficarmos onde Deus nos plantou e servirmos a Deus do jeito que Ele determinou que o façamos. Em casa, sendo anônimo, tem os seus fardos ser anônimo. Sendo conhecido, porque tem os seus fardos ser conhecido. O que cabe a nós é entendermos e ouvirmos a voz de nosso Deus e ficarmos ali, fiéis, onde Ele nos plantou. A segunda lição desse texto é a graça de Deus. Por que Jesus ordenou que o rapaz ficasse ali, na cidade dele? Puxa vida, eu vou fazer uma inferência, mas me parece óbvia e inegável. Qual seria o valor daquele homem em um lugar que ninguém o conhecia? Ali na cidade, todo mundo sabia da história dele. Cada vez que ele passasse vestido e com juízo, alguém perguntaria, o que aconteceu? E aí ele, Jesus. Como diz o texto, que ele saiu pregando por toda a cidade. Ali era o melhor lugar. Ele queria estar com o seu Deus. Ele queria caminhar com Cristo. Eu não penso que Jesus disse não, porque a motivação dele era errada. Não, a motivação podia bem ser correta, mas ele era mais útil ali, em Gadara. Ali, naquele lugar, esquecido pelo mundo, mas não esquecido por Deus. E veja isso, veja o amor de Deus por nós pecadores. Veja a graça de Deus e a misericórdia de Deus por mim e por você, malignos. Aquele povo tinha dito, não te queremos aqui. Não te queremos aqui. Vai embora. Pediram que Jesus fosse embora, expulsaram Jesus. O que Jesus faz? Ele elegantemente vai
e amorosamente deixa alguém ali para pregar o evangelho e trazer salvação àquele povo egoísta que amava o dinheiro. O que nos anuncia que hoje mesmo a graça de Deus para mim e para você. Para você que durante toda a sua vida, uma vida de pecado, mentindo, enganando, uma vida arrogante, longe de Deus, fazendo como esse povo, tentando colocar Deus para fora da sua vida, o tempo todo, inventando argumentos ridículos, mentirosos e falsos para expulsar Deus da sua vida. E mesmo assim, mesmo com toda essa negação, mesmo com toda essa rejeição, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, trouxe você aqui hoje. Deus, em sua infinita bondade, trouxe você aqui para salvar você, para perdoar você, para mudar a sua história. Isso não é graça? Isso não é amor de Deus? Isso não é a misericórdia infinita de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, malignos, amantes do dinheiro, amantes de todas as paixões? Aqui a salvação só tem uma explicação: o poder e a bondade de Deus. Não foi o rapaz que ouviu a pregação e falou: eu concordo. Ele nem estava são, ele estava endemoniado. O texto bíblico diz, como eu preguei para vocês semana passada, que o diálogo é de Jesus com os demônios. Tanto é que a restauração é vista por meio desta descrição aqui. Viram o rapaz em juízo, com juízo, porque não tinha antes, estava fora de si. A salvação foi uma obra sobrenatural e única de Deus, de Deus, de Deus. É Deus mesmo, é Deus. É Deus que em sua infinita graça faz o que tem feito. Como por exemplo, pense em vocês, ou você que está nos acompanhando aí. Pense se isso aqui, que está acontecendo exatamente nesse momento, não é a exclusiva graça de Deus. Quer ver? Vocês sabem, mas estou eu lá na minha casa, tendo a certeza plena, e Deus sabe do que eu estou dizendo, certeza absoluta, que ninguém ia assistir aos vídeos na internet, e esse é um dos motivos que me motivava a não fazer. Tanto é que quando o canal já estava grande, eu nem notei que estava grande. Por quê? Porque eu nem olhava. Falei, ninguém assiste esse negócio. Agora, você imagina como que Deus move? Por meio do meu pecado, da minha covardia, incredulidade. Deus começa um negócio e toca vidas. Veja se não é Deus movendo. Veja se não é obra dele nas nossas vidas. Apesar de nossa dureza, de nossa incredulidade, de nosso pecado, ele, em poder, glória e amor, veio buscar o perdido. Eu quero encerrar assim. Como temos uma vida plena? E eu vou encerrar com Atos 3. Atos capítulo 3. Pedro ora e um coxo, um paralítico, é curado. O povo fica impressionado. Pedro então começa a pregar a eles. Pedro então primeiro diz assim: vocês, sim, com o dedo em riste, vocês traíram Jesus. Vocês o negaram. Vocês o mataram. Sim, é assim que ele prega. É assim que ele prega. Ele o chama de assassinos. Não de lindos, maravilhosos, centro do coração. Não é assim que o evangelho começa. Não é assim. Assassinos, vocês são assassinos, homicidas. Vocês mataram o autor da vida. Mas Pedro continua. Mas a despeito de vocês, Deus o ressuscitou. E isso tudo aconteceu para cumprimento da profecia. E Pedro conclui assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependam-se, seus pecados serão perdoados, e tempos de refrigério. Não foi isso que o lunático de Gadara recebeu? Sem merecer? Não é isso tudo? Não é isso que nós também queremos?
paz na alma? Paz tem nome. Jesus, que é chamado de o príncipe da paz. Você o quer? Vamos ficar de pé?